Postscriptum 1. As palavras são alimentos para os nossos pensamentos significantes do nosso olhar. A forma como observamos a realidade é afetada sobremaneira pela nossa linguagem e principalmente pelos processos de linguagem que escolhemos manusear. Em se lançando mão de processos violentos da linguagem, exacerbamos em nós o embrutecimento desumanizante, o que nos torna menos inteligentes para raciocínios de pensamentos reflexivos, pois os processos violentos da linguagem são atiçantes do instinto irracional do animal humano. Já os processos santos de paz e inteligência da linguagem elevam o nosso espírito, pensamento, coração a infindáveis possibilidades de raciocínios e observações sobre muitos outros pensamentos. É um entrelaçamento imaginativo de pensamentos. Forma-se, pois, e deste modo, uma usina de alta potência na nossa mente para a produção de pensamentos sofisticados em criações melhoradoras e de soluções para a vida. Somos o que pensamos, pois o que pensamos afeta e pode afetar nossa realidade existencial e a realidade existencial dos nossos semelhantes próximos e não próximos. Meditemos e manuseemos os processos santos inteligentes de paz da linguagem. Trecho componente da proposta de alfabetização por imersão em mergulho cultural ofertada à unidade socioeducativa de internação do Recanto das Emas, a UNIRE, unidade em que eu trabalho. Eu sou Rony Júnior, sou agente socioeducativo e trabalho na UNIRE, na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. Esta proposta é fruto de 10 anos de observação imerso dentro de uma unidade de internação socioeducativa, trabalhando a administração da rotina de medidas socioeducativas em execução. Trabalho que tem ligação direta com o sistema de justiça juvenil. É um projeto alfabetizante cujo objetivo é ofertar aos internos da UNIRE a oportunidade de alcançar o domínio pleno sobre a linguagem, alcançar as faixas mais altas do mundo do alfabetismo, as faixas de intermediários e proficientes. Vez ou outra conversaremos sobre trecho desta proposta, porque tem tudo a ver com as nossas conversações sobre o alfabetismo e o mundo do trabalho. E vínhamos conversando sobre a relação entre alfabetismo e escolarização. E vimos que há uma relação direta entre o nível mais alto de escolarização e o posto mais elevado na escala de alfabetização. Então, é normal que um indivíduo do ensino médio esteja alocado numa faixa mais alta da escala do mundo da alfabetização, na faixa de intermediário ou de proficiente. Vamos continuar imersos, mergulhados no INAF, o relatório Estudos Avançados sobre o Indicador de Alfabetismo Funcional, edição 2016. Estamos atuais e contemporâneos ao fino dos estudos sobre alfabetização no Brasil. Observação de contexto geral. A escolaridade revela-se como um dos principais fatores explicativos da condição de alfabetismo. Há uma maior proporção de participantes nos grupos de maior desempenho na escala de alfabetismo, conforme maior a escolarização desses sujeitos. É o que acabamos de falar. Relação direta entre o maior desempenho de desenvolvimento em termos de alfabetismo e a alocação em posto mais alto na escala de escolarização.
Quanto maior o nível de escolarização do sujeito, maior seu desempenho alfabetizante. Eis a observação geral, é uma relação direta. Observação particular de detalhe é a observação do contudo. Por quê? A observação geral é essa. É normal que um indivíduo que esteja no ensino médio, na educação superior, esteja nas faixas mais elevadas do mundo do alfabetismo, da escala alfabetizante, esteja alocado nas faixas intermediários e proficientes. Só que nem sempre é assim. A fração considerável de pessoas que chegam ao ensino médio e à educação superior, mas que são analfabetos funcionais. Vamos à observação particular, o detalhe. Entretanto, contudo, todavia, porém, observa-se também que essa relação não ocorre de maneira uniforme e linear. Nem sempre é assim. Vamos para a peculiaridade, para a particularidade. É significativa a proporção de pessoas que, mesmo tendo chegado ao ensino médio e à educação superior, por exemplo, não conseguem alcançar o grupo mais alto da escala de alfabetismo. E é aí que voltamos à proposta de alfabetização por imersão em mergulho cultural. Por quê? Porque no sistema socioeducativo do Distrito Federal, mas particularmente na unidade em que eu trabalho, desde 2010, então esta proposta é fruto de 10 anos de observação e de estudos, imerso, mergulhado na rotina de execução de medida socioeducativa de internação. Essa singularidade do descompasso entre a maior escolarização, o maior nível da escolarização e a maior alocação na faixa superior da escala de alfabetização, essa singularidade é muito bem observada. Olha só, mudando o que tem de ser mudado, mutatis mutandis, mal comparando e dadas as proporções, este é o caso particular que abraça em afinidade o caso dos sujeitos internos socioeducandos da unidade de internação do Recanto das Emas, pois é notória a incompatibilidade entre a alocação em determinada série escolar e as competências de saberes exigidas por tal determinada escolaridade. Em observação, cabe ressaltar em destaque que este desajuste e incompatibilidade é por demais frustrante ao professor na gestão da economia da sala de aula. O ano escolar torna-se sempre prejudicado. É o que a gente observa muito claramente na unidade de internação do Recanto das Emas. Trabalho com internos que já estão no primeiro, segundo ano do ensino médio. Só que quando você conversa com eles, quando você passa textos para eles lerem, quando você verifica o nível de leituramento, de numeramento deles, você observa este descompasso, a incompatibilidade. O indivíduo pode estar formalmente até no primeiro ano, mas ele não tem as competências de domínio sobre a linguagem exigidas para o primeiro ano. Portanto, esta proposta é uma proposta que visa acelerar processos educacionais, de modo que a economia do professor em sala de aula seja racional e eficiente, que não haja perdas no ano escolar. Por quê? Por conta deste grave descompasso. É o projeto que estamos ofertando e é um projeto alvissareiro, porque falar sobre alfabetismo, sobre alfabetização, é correr loucamente atrás de desenvolvimento econômico. E se tem uma coisa de que nós precisamos urgentemente é de desenvolvimento econômico, principalmente os mais vulneráveis, aqueles que não têm o domínio pleno sobre a linguagem, aqueles que são analfabetos funcionais. Para os próximos vídeos nós prosseguiremos e falaremos sobre coisas interessantíssimas. Quando a gente verificar a distribuição desses grupos entre os setores da economia,
aí muitas coisas ligadas a relações causais farão sentido.